Como foi combinado, nesse segundo vídeo sobre introdução ao estudo da escatologia, que é a doutrina bíblica e teológica das últimas coisas, eu vou falar um pouco sobre as correntes teológicas e interpretações escatológicas mais conhecidas. São cerca de 6 a 8, mas eu vou falar as 4 ou 5 principais. O amilenismo. O que seria o amilenismo? A palavra milenismo é 1000 anos. Então, essa corrente teológica e interpretação escatológica entende que não existe um milênio literal, como as outras doutrinas e correntes escatológicas, teológicas e bíblicas entendem. Os amilenistas, eles creem que o milênio é um símbolo ou do intervalo de tempo entre a primeira vinda de Jesus, ou seja, o primeiro advento de Cristo, e o segundo advento, ou a chamada parousia, segunda vinda de Cristo e o fim do mundo. Quando Jesus, ele virá e voltará a segunda vez para julgar os vivos e os mortos e julgar as nações e os indivíduos. As premissas do amilenismo são, os postulados amilenistas são, primeiro, a prisão de Satanás, do diabo, está vinculada à obra de Cristo em seu primeiro advento, ou seja, a sua morte e ressurreição. A primeira ressurreição ao reavivamento espiritual dos que creem em Cristo. O reinado de 1000 anos com Cristo ao domínio espiritual presente de Cristo. Outra característica e premissa dos amilenistas é a derrota da volta de Satanás na segunda vinda de Jesus. A segunda ressurreição, a ressurreição física geral, que a Bíblia fala que aqueles que estiverem mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Os ímpios para a desonra e a perdição eterna. E os justos, os santos, os crentes, os salvos em Cristo, ressuscitarão, terão corpos gloriosos, semelhantes ao corpo de Jesus, e reinarão com Cristo saecula saeculorum, ou seja, pelos séculos dos séculos. O pós-milenismo. O pós-milenismo sustenta e exerceu grande influência na história. Hoje, porém, ele tem perdido alguma sustentação. Os crentes que adotam a posição pós-milenista, ou seja, após o milênio, ou após o arrebatamento, eles entendem que o reino de Cristo ele é espiritual e não geográfico, não localizado neste mundo, como alguns dispensacionalistas. Alguns falam que o reino milenar de Cristo, o governo, ou a teocracia de Jesus, governo de Jesus, governo de Deus, é aqui na terra. Os pós-milenistas acreditam que este governo, este reinado de Cristo, ele é espiritual, no qual há indivíduos que recebem a Cristo e reconhecem a soberania sobre a vida. E à medida que
Os pós-milenistas acreditam que à medida que o evangelho é pregado e com isto o reino de Deus ele avança, ou seja, o triunfo gradual do reino de Deus, do bem, das forças do bem contra as forças do mal de Satanás. À medida que o homem recebe o evangelho, igual a parábola da semente do semeador que caiu em boa terra e produziu frutos para o reino de Deus. À medida que o homem conhece o evangelho, então a violência diminui, a doença diminui, a miséria diminui, a desigualdade social também diminui e a paz, prosperidade e harmonia entre as nações, segundo esta visão escatológica chamada pós-milenista. Os pré-milenistas, aí divide-se em duas categorias: pré-milenistas históricos, tradicionais ou ortodoxos, e os pré-milenistas dispensacionalistas. Há um grupo muito grande partidário dessa cosmovisão escatológica. Os pré-milenistas, o milênio será um período de 1000 anos literais, durante os quais Jesus reinará sobre o mundo e sobrevirá a grande tribulação. O pré-milenista entende que, terminado o período da igreja atual, no qual judeus e gentios são convidados a formar a noiva do Cordeiro, que é a igreja de Cristo, ocorrerá um arrebatamento dos salvos. Esse evento dará sem prévio e aviso, Será invisível e repentino. Esse evento dará um prévio aviso e o relógio escatológico de Deus será então reativado com a sua atenção voltada para Israel. As chamadas 70 semanas de Daniel, capítulo 9, marcará então os 7 anos de tribulação, o governo do anticristo, que lá em Tessalonicenses, em algum texto chama de homem da perdição, homem da iniquidade. É um homem que se autoproclamará Deus, governará as nações e haverá uma aparente harmonia, paz entre as nações. Judeus e palestinos entrarão em acordo, a ciência se multiplicaria, ele teria poder para convencer as pessoas e governará principalmente aqueles que têm a marca da besta, o sinal da besta do Apocalipse. O reino do anticristo será destruído no final. Satanás será preso por 1000 anos e Cristo reinará sobre a terra. Assim se cumprirá literalmente as profecias do Velho ou Antigo Testamento. A chamada era escatológica ou era messiânica, ou como os judeus chamam, Olam Rabá, era vindoura escatológica do Messias. E existe o pré-milenismo dispensacionalista. A única diferença é que, para uns, os pré-milenistas, que a igreja irá ser arrebatada e ficará no céu com Cristo. E os dispensacionalistas acreditam que haverá dispensações ou eras escatológicas, e o governo milenar de Cristo será literalmente aqui na terra, e tendo Israel, Jerusalém, como capital, sede do governo milenar de Cristo. Portanto, estão aí as principais e conhecidas visões
e interpretações escatológicas, ok?